Bom, espero que todos estejam vendo. Se não estiver vendo, por gentileza, me avisem. Eu vou fazer, então, uma rápida apresentação para vocês. E, sem querer ter a pretensão de esgotar ou tratar em detalhes toda a obra ou o texto da Gayle Rubin como um todo, na medida em que se trata de um texto bem grande, um texto bem complexo, bem substantivo. Então, vou apresentar aqui alguns aspectos da obra dela, da sua trajetória e do texto, e pontuar poucas questões que possam ou não ser objeto de uma discussão nossa, na medida em que, dentro da dinâmica que a gente sempre segue nas reuniões do grupo, nós deixamos todos muito à vontade para intervir, para falar, para tratar não somente das questões relativas aos textos, como que a gente discute, mas também para exatamente compartilhar e conversar sobre as suas experiências, sobre as suas vivências, e para que este ambiente do nosso grupo de estudos seja um ambiente de aprendizado mútuo, em todos os sentidos. Então, o que eu pretendo fazer hoje, as etapas que eu pretendo seguir, é exatamente fazer um breve relato biográfico sobre a Gayle Rubin, uma breve contextualização do texto, o ambiente no qual ele surgiu, apresentar alguns dos principais eixos do texto, sem querer esgotá-lo, sem fazer uma apresentação exaustiva, um texto grande, substantivo, complexo, e finalizar minha exposição com sugestão de questões para discussão. Não necessariamente teremos que seguir essas questões ou nos pautar por elas, apenas uma sugestão que a gente pode desdobrar aqui ou não, dado que a gente tem um tempo curto para o nosso trabalho. Então, sem mais delongas, eu passo então a minha apresentação. A Gayle Rubin, ela nasce em 1949, na Carolina do Sul, uma família judaica. Sua formação inicial, ela foi quase toda em escolas segregadoras, portanto, havia um contexto muito forte de segregação contra minorias. Ela, judia, componente de uma dessas minorias, segregação contra negros, etc. Então, isso foi um ponto bem marcante da trajetória dela. Na segunda metade dos anos 60, ela ingressa na Universidade de Michigan e ela também começa a atuar como ativista feminista lésbica. Em 1969, ela leciona nessa mesma universidade, num dos programas que a universidade oferecia, a primeira disciplina de estudos sobre a mulher. Muitos anos depois, ela defendeu na mesma Universidade de Michigan, em 1994, a sua tese de doutorado, The Valley of Kings, Leatherman in San Francisco, 1990, uma tese de doutorado em que ela correlaciona a questão da cultura do couro com sadomasoquismo, com sexualidade, numa comunidade em São Francisco. Ela também se tornou professora da Universidade de Michigan a partir de 2003 e ela atuou como professora convidada também na Universidade de Harvard. Um rápido relato sobre a trajetória da Gayle Rubin. Passamos então à contextualização histórica do
da escrita deste texto que nós discutimos hoje. A própria Gay Rubin, numa entrevista que ela concedeu a Judith Butler, ela reconheceu todos esses elementos que eu estou dando notícia aqui sobre o ambiente no qual ela escreveu este texto. Ela acreditava na utopia, ela dá a entender, em 1975, quando esse texto foi escrito, publicado, que acreditava num futuro socialista da humanidade. Ela hoje tem uma posição bem diferente. Ela acha que nós estamos hoje muito mais perto de um fascismo do que exatamente isso que ela vislumbrava na época. Nesta época existe também uma grande circulação, recepção e tradução, estou chamando de tradução uma perspectiva de leituras, interpretações, ressignificações. Gosto sempre de usar este termo, tradução, como um recurso metodológico, porque eu entendo que ele é muito mais preciso do que falar de influência. Influência de ideias, de formulações, é um ponto corrente para avaliarmos a maneira como autores constroem suas teses, enfim, suas formulações, mas a palavra influência sempre é uma palavra muito vaga, muito imprecisa, que não apresenta de uma maneira mais específica o nexo de um autor ou de ideias de um autor com outros autores. A palavra tradução, ela é uma palavra assim muito mais específica, na medida em que ela apresenta esse nexo de uma maneira muito mais pontual, muito mais, digamos assim, particular. Ao mesmo tempo, circulação e recepção também de ideias, de formulações, são pontos que também nos ajudam a sair dessa vagueza e apontar uma perspectiva mais precisa. Nesta época, então, nós temos grande circulação, recepção e tradução de formulações do marxista francês Louis Althusser, do estruturalismo da antropologia de Lévi-Strauss e da psicanálise. Também há uma grande circulação, recepção e tradução das ideias e dos debates da revista britânica marxista New Left Review, revista britânica. E o marxismo se constituía uma enorme referência e presença no âmbito do feminismo e da intelectualidade progressista. Então, todos esses pontos são admitidos, como eu mencionei, pela Gay Rubin, numa entrevista que ela concedeu em 1994 a Judith Butler. Já entrando na perspectiva do texto, eu dividi, para que, de uma maneira muito, mas muito simplificada, muito grosseira, muito resumida, o texto em 3 momentos, em 3 eixos, para que nós pudéssemos discutir. O primeiro é o sistema sexo-gênero, o segundo é o diálogo com Marx e Engels, o terceiro é o diálogo crítico com a psicanálise de Freud e a antropologia estrutural de Lévi-Strauss. Então, vamos então começar pelo primeiro eixo que eu escolhi exatamente para que nós pudéssemos fazer essa apresentação, mas muito simplificada, deste texto, que, como eu disse, tem muitos exemplos, tem uma questão, uma abrangência muito grande, uma complexidade muito grande. Estou fazendo aqui uma simplificação muito grande, correndo o risco, obviamente, de privilegiar partes de maneira injusta em detrimento de outras. Mas vamos lá, então, mesmo assim. Gay Rubin, ela apresenta em
em termos iniciais, em termos, digamos, embrionários, algumas definições sobre o que ela chama o sistema sexo-gênero. É importante a gente ter em mente, e isso foi uma questão que nós, de alguma forma, já pautamos em reuniões anteriores do grupo, os estudos que envolviam toda a discussão referente à sexualidade e sexo até início dos anos 70 não pautavam a discussão de gênero. A Gay Rubin é uma das pioneiras nessa perspectiva. É aqui que, digamos assim, essa referência para os estudos das mulheres, dos homens e outras possibilidades aparece de uma maneira, digamos assim, clara, sistemática, explícita, substantiva. E o ponto de partida dela é exatamente uma discussão, um diálogo muito forte com a perspectiva marxista. E isso fica claro quando ela, por exemplo, chama atenção que definir sistema sexo-gênero é remeter a um caráter social, a um modo de reprodução, não só da reprodução biológica, mas da vida como um todo. Um termo corrente, né, na perspectiva do feminismo, o patriarcado, mas um termo que ela assume com cautela, porque ela entende que é muito amplo, muito vago e obscurece outras distinções, porque não é possível fazer generalizações. Existem diferentes sociedades e essas diferentes sociedades lidam cada qual de uma forma com o sexo e com o gênero. Neste sentido, dentro dessas diferentes possibilidades, isso implica numa formação de uma identidade de gênero como exemplo de como se produz a vida no âmbito do sistema sexual. E ela está, obviamente, aqui já dando notícia de que ela não está querendo sugerir gênero para que ele seja um mero espelho da perspectiva de sexo no âmbito biológico e no âmbito da reprodução biológica e no âmbito da questão biológica, ou seja, muito mais do que as relações de procriação. Ao mesmo tempo, ela entende que o termo gênero, ou associar o gênero ao sexo, é uma perspectiva mais interessante, na medida em que é um termo neutro, porque ele tem um dinamismo. Dinamismo esse que não significa que existe uma opressão inevitável. Ou seja, tudo depende das relações sociais que organizam este mesmo gênero, este mesmo sistema sexo-gênero, que é aplicado para analisar um determinado contexto, uma sociedade específica, e assim por diante. Neste sentido, ela chama atenção para uma discussão muito forte no âmbito da antropologia e de um autor canônico na antropologia cultural, e junto com ele outros autores também, mas em particular, com especial ênfase, Lévi-Strauss, Francis-Claude Lévi-Strauss, que trata exatamente da discussão dos sistemas de parentesco. E ela entende justamente que esses sistemas de parentesco, eles são são formas empíricas e observáveis do sistema sexo-gênero, que, enfim, se constituem numa grande referência para a gente analisar as sociedades, e que a sua observação na trajetória histórica humana constitui um ponto importantíssimo para entender socialmente as diferentes sociedades. Um ponto comum e que
acaba, digamos assim, sendo constatável como fundante da estrutura de todas as sociedades e todos os sistemas de parentesco destas sociedades, e isso significa, em certa medida, por que a abordagem deste antropólogo, que é referência para a discussão da Gayle Rubin, é rotulado como um estruturalista, no caso, estou falando do Lévi-Strauss, é exatamente a constatação de que a mulher aparece como um presente, como uma dádiva. Num contexto mais amplo, numa regra, digamos assim, que envolve a questão do parentesco, dentro de todas estas sociedades, e o foco do Lévi-Strauss é principalmente as sociedades, entre aspas, ditas mais primitivas, né? Não ocidentais, entre milhões de aspas também. Ou seja, esse ponto aqui, esses dois pontos são marcantes. E eles incidem sobre o entendimento do porquê este texto está falando exatamente o tráfico, está aludindo no seu texto o tráfico nas mulheres. Quer dizer, o que isso significa? Como que é esse trânsito, essa perspectiva da mulher como dádiva, como presente, se situa dentro dessa discussão mais ampla, sugerida no título do texto. Essa troca de mulheres, esse trânsito, o tráfico das mulheres, envolve casamentos, mulheres que são tomadas em batalhas, né? Trocadas em favores, enviadas como tributo, negociadas, compradas, vendidas. Tudo isso no contexto desses casamentos. Tudo isso situa a opressão feminina em sistemas sociais como uma perspectiva que não é biologicamente dada. Essa referência dos sistemas de parentesco, ela se torna um ponto de partida, ela se torna um referencial importante para a análise no que se refere a sexo e gênero, porque ela, de uma certa forma, simboliza, condensa, abrevia o que homens e mulheres podem fazer nas relações que envolvem exatamente o parentesco entre eles. E aqui eu destaco um ponto central, que é uma das hipóteses centrais da Gayle Rubin. Nós estamos falando, quando nós falamos do tabu do incesto, e aqui trata-se de uma pontuação que a Gayle Rubin apresenta exatamente a sua discordância com Lévi-Strauss e com a psicanálise. O tabu do incesto é visto quase como um sistema instituído, em que existe uma completa excludência entre homem e mulher. Quando nós falamos de uma completa excludência entre homem e mulher, nós estamos falando de uma perspectiva binária que, nas análises que envolvem homens e mulheres, estão contempladas na perspectiva de se falar de sexo, mas não na perspectiva de gênero. Tá? Isso aqui exclui as relações homossexuais. Então, isso se desdobra como um sistema opressor na medida em que busca impor que o padrão de relação que a mulher deve ter deve ser exclusivamente com um homem. Este ponto de discordância da leitura de Rubin em relação a Lacan e Freud, a leitura de Lacan sobre Freud, que é incorporada por Lévi-Strauss, é um ponto que futuramente vai inspirar as distintas teorias queer.
E como eu disse, é a ruptura que a Gayle Rubin apresenta quando ela exatamente se mostra oposta a essa perspectiva dualista, ou seja, masculino e feminino no âmbito da discussão de sexo. A perspectiva de gênero, que ela é mais dinâmica e que não se contenta com essa perspectiva dualista que envolve masculino e feminino, ela tem uma perspectiva mais fluida, que não tem nenhum padrão, nenhuma rigidez. Ela é dinâmica. Ela não fica só na perspectiva, portanto, de masculino e feminino. Um outro eixo importante do texto tem a ver exatamente com o diálogo que a autora estabelece com a obra de Marx e Engels. Como eu disse no início da apresentação, uma importante referência para a elaboração da Gayle Rubin. Ela reconhece essa inspiração em Marx, né, marxiana, e da discussão marxista, né, de intérpretes de Marx a partir de Engels, buscando então traduzir, ou seja, ressignificar, reler as formulações dos autores através de alguns aparatos teóricos, como a antropologia e a psicanálise. Ela não assimila as formulações de Marx e Engels de forma passiva, ela também estabelece um diálogo crítico. Para ela, Gayle Rubin, Marx e Engels não trataram de modo suficiente e sistemático a mulher e a sexualidade no rol da necessidade dos homens. Lembrando que uma das discussões centrais, exatamente na formulação que Marx apresenta logo no início de O Capital, uma perspectiva social mais ampla do sentido da mercadoria. Mercadoria é toda e qualquer coisa que atende a toda e qualquer necessidade do homem, seja ela do estômago ou da fantasia. Então, a mercadoria e a satisfação das necessidades aparece como mediador de todas as relações sociais. Não mercadoria somente no sentido mercantil e econômico, mas também no sentido social. Então, a economia política do sexo, que dá nome a este texto, ela se situa exatamente nesta interlocução, neste diálogo, neste debate com a formulação da mercadoria de Marx, tal como definida como Marx, como um elemento mediador das relações sociais, como um elemento de crítica à economia política, por isso aparece o título, entre outros pontos, aparece no título essa expressão economia política do sexo. Então, Marx e Engels pouco trataram também a respeito da questão da reprodução humana como algo que se relaciona a esta discussão. E um dos pontos que ela chama atenção e que vai aparecer justamente no final do texto é que ela julga como algo da maior importância que a análise marxista venha a se desenvolver no sentido de avançar no aprofundamento da compreensão dos sistemas sexo-gênero. Neste sentido, ela entende que análises econômicas e políticas não são focadas na sua completude, na sua abrangência devida, se elas não abordam as mulheres, o casamento e a própria sexualidade. E o último eixo que eu chamo a atenção nesta discussão do texto é exatamente o diálogo crítico
com a psicanálise de Freud e a antropologia estrutural de Levi-Strauss. Gayle Rubin, como eu já mencionei, ela critica o dualismo de gênero que marca a visão de cultura de Levi-Strauss, aquela questão focada no masculino e no feminino. Neste mesmo sentido, ela, no âmbito da crítica à psicanálise, ela critica uma certa leitura da psicanálise que transformou o preceito biológico, a lei moral em lei científica, na prática clínica, impondo a convenção sexual aos refratários. Ou seja, quem não se encaixa na perspectiva dualista masculino e feminino não tem a possibilidade de ser aceito. Tem que aceitar a convenção sexual tradicional binária. Como desdobramento dessa linha de argumento, a Gayle Rubin também, e aqui, obviamente, é uma questão bem complexa, mas eu estou resumindo bastante para efeitos da nossa apresentação, ela efetua uma crítica à leitura do complexo de Édipo e do complexo de Electra, que são referências fundamentais na psicanálise, como reprodutores do imperativo natural da heterossexualidade. Ou seja, tem que toda e qualquer trajetória histórica social de qualquer pessoa tem que se encaixar nisso, ponto com o qual ela diverge. O que isso significa em termos mais específicos? Na questão do complexo de Édipo, mais tarde o menino vai trocar a sua mãe, né, o paixão ou atração pela mãe, pelo seu falo. E mais tarde esse menino troca o falo por uma mulher. Ou tem essa possibilidade. Questão muito mais difícil, muito mais complexa, e eu vou resumir muito aqui, né? No caso das meninas. Elas tomam conhecimento do tabu do incesto, mas de forma diferente. Esse incesto, ele se aplica a todas as mulheres. Para os meninos, algumas mulheres. Para a mulher, não. São todas as mulheres. E ela mesma, a menina, futuramente poderá ser destinada a um homem. E ela não tem o falo como um objeto simbólico que pode ser trocado por uma mulher. Isso, obviamente, é, digamos assim, o direcionamento da perspectiva de que deve haver o único padrão dentro do masculino e feminino e dentro, portanto, da perspectiva da heterossexualidade. E já, digamos assim, caminhando para a conclusão da minha exposição, para que nós possamos conversar e debater e que todos fiquem à vontade para se colocar, algumas proposições feitas pela Gayle Rubin vão nesta direção. O feminismo deve, portanto, para que ele possa alcançar uma mudança substantiva, para que as distinções de gênero não se desdobrem em qualquer tipo de discriminação e violência, ele deve lutar por uma revolução no sistema de parentesco. O sistema de parentesco deve, portanto, romper com esses padrões binários, com esses padrões que não levam em consideração as diferentes possibilidades no que se referem à maneira pela qual cada pessoa lida com a sua sexualidade e tudo o que implica a partir disto. Ou seja, não se deve tomar o gênero como uma camisa de força, deve-se, portanto, buscar uma verdadeira revolução que liberte todos do gênero no entendimento deste mesmo gênero como camisa de força.
Ou seja, deve-se lutar para eliminar as sexualidades obrigatórias e os papéis sexuais. E agora, para concluir minha exposição, apenas uma sugestão, não necessariamente temos que seguir essa sugestão, mas que eu deixo aqui para que possamos refletir, discutir questões que são, em certo sentido, mais ou menos óbvias, mas que acho que são bastante pertinentes em função do nosso momento conjuntural, do nosso momento histórico. Com a ressalva que eu faço de que são questões que são colocadas num contexto social e histórico muito distinto do foco deste texto. Lógico, pensando sempre não de uma maneira mecânica, não de uma maneira, digamos assim, automática, de transferir uma linha de raciocínio para outro contexto sem as devidas adaptações, mediações, etc. Pensando sempre em termos de uma tradução, de uma ressignificação histórica. Qual seria o significado de uma certa definição de parentesco, num sentido diferente do texto, ou seja, num sentido mais lato? O que significaria isso em termos das relações de gênero? Pensando, por exemplo, falas banais cotidianas, né, como, por exemplo, a nossa empresa é uma grande família. E no Brasil, nós temos exatamente, no âmbito das políticas oficiais e de muitos discursos que nós ouvimos por aí, uma certa definição de parentesco de família como uma das ideias mais retrógradas e mais importantes para destruir as pautas progressistas LGBTQ+, e das mulheres. Como que a gente analisa isso? Bom, como eu disse, em rápidas palavras, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Corri o risco de ser extremamente simplório, reducionista, porque o texto é bem extenso, bem complexo, bem substantivo. Fiz algumas escolhas no sentido de apresentar suas principais ideias, para que nós pudéssemos conversar e pudéssemos discutir. É isso, por enquanto. Muito obrigado. Passo a palavra para vocês, fiquem à vontade